É muito importante você aprender a olhar para aquilo que te ajuda. Aquilo que não te ajuda, só te atrapalha. A tua atitude de ignorar aquilo, olhar para o alvo que é Cristo, não é isso que a Bíblia fala? Sim. Olhando fixamente para o alvo que é Cristo, né? Não se preocupar com nada. Essa atitude de olhar para Cristo lá na frente, não se preocupar com as fases, eu acho que é o diferenciado, né? Sim. Esses dias eu estava ministrando sobre pedras, né? Pedras. Aquela coisa, aquele hábito de crente. Que, por exemplo, se é nos crentes no dia de hoje, um naufrágio desse, a maioria dos crentes ia falar que foi o diabo. Tá em pecado. Pecado, foi o diabo. O apóstolo tá em pecado. Eu tô sendo provado, eu tô sendo testado, sei lá mais o quê. E por que eu falo que é hábitos de crentice? Porque quando a gente pega ali e vê algumas situações sobre pedras, né, a gente traz para o contexto de pedras, obstáculos ou desafios. E aí eu estive ministrando esses dias, bispo, sobre isso aí. Quando Jacó sai de uma cidade e vai para outra, eu não me lembro o nome agora das cidades, e ele vai para outra e aí ele tá cansado, porque ele caminhou o sol o dia inteiro, velho. E aí a gente que tá aqui no Guarujá e às vezes um sol caloroso, a gente já fica cansado. Os idosos já ficam cansados, as crianças ficam tudo agoniadas, a gente quer água, quer sombra, quer refresco, quer ar-condicionado. Agora imagine Jacó, caminhando de uma cidade para outra a pé, naquele sol do deserto. E aí a Bíblia diz que no final, quando o sol se põe, e aí ele chega a anoitecer, ele vê pedras. Pedras, né? Então para nós hoje pedras é obstáculos, desafios. E é o que ele faz? A Bíblia é bem clara. Ele pega uma das pedras, que a gente trazer para o contexto de hoje, desafios, obstáculos, e faz de uma pedra um travesseiro. E dorme, velho. Aí eu trouxe para esse lado, falei, irmão, o que é uma pedra? É algo pesado, é algo sujo, é algo desconfortável. O que é um travesseiro? Algo cheiroso, macio e confortável. Se a gente entender no dia de hoje, nós íamos ter essas pedras como uma prova. Uma dificuldade. Uma dificuldade. Falei, cara, uma das maiores experiências de Jacó foi exatamente quando ele pegou uma pedra, um obstáculo, e fez dela um travesseiro. Descansou. Ele descansou, né? E teve um sonho, cara. E então, qual foi o sonho? Poderoso. É isso, cara. A atitude dele foi diferente da maioria das pessoas, né? Sim. Muita gente hoje já fala assim, esse caminho cheio de pedra. Sim. Não foi Deus que me mandou por aqui, porque tem dificuldade nesse caminho, né? Então, cara, eu acho que é isso, assim, parece que a gente combinou, né? Não, tem nada combinado, gente. Tem nada... aqui proseando mesmo, aqui, é lógico. Que a minha câmera desligou. Não, desligou não, é tudo assim mesmo. Eu sou, foi mal. Desculpa aí, gente, eu sou da Vila Rã, sou... O que acontece? Elas funcionam off, quando desliga ele já fala, bispo, fechou aqui. Então, é essa atitude, cara, que eu acho que é o diferencial, né? Tem várias passagens, vários momentos, né? E dando a devida importância, juntando um link, né, dessa, que está dentro do contexto ali. Está dentro do contexto. Eu lembro de uma mensagem que o apóstolo Davi pregou aqui, da Ebenezer. O apóstolo Davi, eu lembro, num Compeg, há muito tempo atrás mesmo, uns 10, 15 anos atrás, não sei, mais ou menos, uns 14 anos atrás, ele pregando sobre, que ele citou que os bárbaros ali, eles sabiam fazer fogo. Eu guardei aquilo para minha vida, né? E enquanto estava todo mundo tentando se aquecer, né, ou tentando fugir, se salvar ali, os nativos daquela ilha, eles não estavam tão impactados com o naufrágio, eles estavam preocupados em fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas. Fazer o bem. E quem está sofrendo, às vezes não consegue perceber quem está se esforçando para trazer alguma ajuda. Sim. Né? Às vezes o teu sofrimento é tão grande que você não percebe que tem gente que não tem habilidade, mas está fazendo o seu melhor para tentar te trazer um conforto. Eu vejo muito isso quando eu percebo assim um ancião, um irmão do passado, mas nem tinha nem escolaridade, o cara subia lá e falava assim, Jesus te ama, ele te batiza com o Espírito Santo, ele perdoa teus pecados, te leva para o céu, trazia aquela mensagem mesmo sem muito conteúdo teológico, sem aquele esboço elaborado, mas ele fazia com todo o amor, trazendo um fortalecimento, encorajamento, ó, Jesus se importa com você. E hoje em dia, se o camarada não pregar direito, se ele não tomar cuidado, se ele tropeçar nas palavras, é capaz de ter um irmão já no final do culto, pastor, o senhor falou isso e aquilo, teologicamente. E aí o pior de tudo, que hoje é
a arma desse tipo de pessoas é a rede social, né? Ouvi outra pessoa falando também, né? E joga pra... eu ouvi outra pessoa falando, outra ideia, tem aquilo. Então, é muito complicado isso daí. Mas assim, voltando àquela questão lá que você falou de Jacó, né? Jacó, ele tem uma experiência com Deus tratando um problema como nada. Como nada. Né? Pegando uma pedra ali e pelo contrário, usando como item de conforto, né? O travesseiro é um utensílio de conforto. Sim. E se nós pensarmos dessa forma, vai fazer valer o que a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós, quando mentindo, perseguirem, fizerem todo o mal contra vós, porque antes de vocês também fizeram com os profetas, né? Então, começa o evangelho a fazer sentido uma perseguição. Sim. Começa a fazer sentido de uma forma positiva. Peraí, todo aquele que piamente ou verdadeiramente quiser seguir a Jesus, padecerá perseguição. Aí é uma pergunta que eu quero fazer até para os nossos os bastidores, assim, a produção do podcast. É fácil lidar com perseguição? Porque é uma promessa de Deus. Quem ser verdadeiro, o verdadeiro ser perseguido. Isso é uma promessa. Sim. Às vezes a gente estava contando aqui em off que às vezes quem faz tudo certo, quem luta para fazer tudo certo, às vezes é perseguido. Sim. E é o que é mais perseguido. É mais perseguido. Né? Porque às vezes, assim, muitas pessoas, principalmente a galera, né? Os jovens me procuram para conversar e aí fala algum tipo de aflição. E aí a galera ainda não entende que isso faz parte do evangelho. Perseguição, ser aflito, passar por algum tipo de humilhação, faz parte do evangelho. Como se isso não pudesse acontecer na igreja. Não, né? E aí teve um rapaz que eu conversei e falei, cara, o que você tá passando hoje, essa aflição, não é consequência de alguma coisa que você fez. Não é uma consequência de algum erro que você praticou. Você tá aflito hoje, mas o evangelho se cumpre na tua vida hoje. Então eu até falo, né? Se você vive um evangelho que não te traz perseguição, de alguma forma você não tem aflição, você está vivendo um evangelho aí, eu acho que equivocado, errado. Porque o evangelho gera isso. Perseguição, prova. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus, ele foi perseguido, tentaram apedrejar ele, ele tinha que se esconder, fugir de alguma situação. E isso é raro, porque aceitar isso, hoje, a pessoa vira herói. Já percebeu? Uma pessoa que congrega direitinho, que frequenta os cultos, hoje em dia, ela sendo o básico, para muita gente já virou um super-herói, né? E aí, quando vem o problema, que é algo que vai minar a pessoa, que vai deixar ela para baixo ali, aí ela já não aceita mais. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Se não tá dando certo... Não é de Deus. Não é de Deus. Tem essas crentices aí. Eu chamo de crentice, né? Porque você pega, poxa, peraí, se tá dando certo, é de Deus. Então, se começa a dar errado, então não é de Deus. É o texto que a gente tá vendo aqui de Paulo, né? Paulo tá dentro do navio e falou assim, vai dar ruim. Esse navio vai dar ruim, mas é o seguinte... Ele já ia como prisioneiro, né? Pra ser julgado. Na hora, mesmo assim tá falando, vai dar ruim. Tipo assim, eu já saio porque eu já tô preso. Mas vocês é o seguinte, vai dar ruim, ninguém sai. Porque um anjo, Deus me enviou um anjo, ele fala lá. E dizendo que ninguém ia morrer. Não, e engraçado que ele fala assim, o barco vai afundar, mas ninguém se preocupa que ninguém vai morrer. É da hora. Vida de hoje? Como? Gente, vai dar ruim, mas não se preocupe que tá no controle de Deus. Tá tranquilo. Irmão, pena pra quem te quero. Pra quem te quero. E aí, quando lá no 27, né, que ele fala, olha, um anjo veio até mim e falou isso que pra nós continuarmos, que ninguém vai morrer. E aí fala, o propósito de Paulo era chegar até César. Quem que cumpriu o propósito? Então, assim, nós que servimos a Deus, nós vamos encontrar, pessoal, várias pedras. Cara, vários desafios. E sabe uma coisa muito importante que eu acho também nessa mensagem? É que Públio, né? Eu acredito que muita coisa aconteceu por conta dele, né? O cara tava lá, ele era um principal da ilha lá, tava lá doente e as coisas aconteceram. Você vê que o apóstolo Paulo, ele chega ali com uma missão, né, cara?